Boa noite, pessoal. Infelizmente, hoje eu não consegui atender vocês no horário das 8, né? Eu tive umas questões aí que eu estava no médico. E como eu expliquei para vocês, eu vou comentar agora sobre o questionário da semana, né? Que é sobre espectrômetros, espectrometria e espectrômetros. Tá? Os principais espectrômetros disponíveis no mercado e o espectrômetro didático que a gente tem na UFABC, ele é baseado em grade de fração de transmissão. Tá? E a primeira questão do questionário é justamente sobre onde estão, né, os picos de interferência construtiva quando você entra numa grade de fração com uma onda eletromagnética de comprimento lambda. Né? Se você pode tratar uma grade de fração usando um modelo simplificado de uma fenda dupla, onde a distância entre as duas fendas de comprimento infinitesimal, né, de dimensão infinitesimal, dimensão muito menor do que a distância que as separa, né, e você pode encontrar as interferências construtivas fazendo da seguinte forma: você vai traçar dois caminhos, um partindo da fenda de baixo, outro partindo da fenda de cima, né? E eles vão chegar num ponto, numa tela. Né? E a diferença de caminho óptico entre esses dois feixes, para você ter interferência construtiva, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao número inteiro de comprimento de onda. Isso vale para fenda dupla, e isso vale também quando você tem vários centros espalhadores distantes, uma distância idêntica entre eles, né? Uma distância 1 sobre G entre eles. G, no caso aqui, é o número de linhas por milímetro da sua grade de fração de transmissão. Tá? E você vai perceber que para um dado comprimento de onda lambda, você tem não só um único ângulo que ocorre interferência construtiva, você tem o ângulo tal que seno de θ igual a 1 sobre G seno de θ igual a lambda, 1 sobre G seno de θ igual a 2 lambda, 3 lambda e assim por diante. Essas são as ordens de fração. E, obviamente, para m igual a zero, ou seja, o feixe que passa direto pela grade, né? Essa aí é a ordem zero. Né? Você tem interferência construtiva também para a ordem, para o que é chamado de ordem zero. Né? As próximas questões exploram, né? Boa parte das próximas questões exploram o interferômetro de grade de fração por transmissão. Tá? Vamos ler aqui a questão 2, só como exemplo. Tá? Ela pede para você considerar um espectrômetro com grade de transmissão com 600 linhas por milímetro, né? Com uma fenda de saída de 250 micrômetros, distante cerca de 15 centímetros. Né? E o problema fala o seguinte: desprezando a incerteza relacionada ao tamanho do feixe finito, do tamanho finito do feixe de entrada, determinar o poder resolutivo, ou seja, lambda dividido pela incerteza em lambda para a primeira ordem de fratada. O que é a primeira ordem de fratada? M igual a 1. Tá? E pede para fazer isso próximo da linha de emissão vermelha do hidrogênio. Tá? E ainda dou uma dica para vocês. Aqui, além de dar a dica, eu desenhei esse problema. Né? Aqui você tem o feixe de entrada, a grade de fração. Esse feixe, essa onda eletromagnética no vermelho incide na grade de fração, e aqui você tem a primeira ordem de fratada. E após uma distância L, você tem uma fenda de saída com abertura A. Veja que essa abertura A está relacionada com o quê? Está relacionada com um ângulo aqui. O A está relacionado com delta θ. E para L, muito maior do que a abertura da fenda, você pode escrever o seu A como sendo L delta θ. Ou seja, o seu delta θ você pode escrever como sendo A sobre L. Como você tem um delta θ, obviamente, você vai ter um delta lambda, ou seja, um sigma lambda associado. Tá? Então, a incerteza no comprimento de onda aqui, você faz propagação de erro, vai derivar essa relação aqui
em relação a θ, multiplicar por esse Δθ, que você determina a partir da razão, da abertura da fenda para a distância da fenda até a grade de difração. Tá? Os espectrômetros reais, o feixe que incide na grade de difração, ele tem um tamanho finito, que é definido pela fenda de entrada. Né? Então, nos espectrômetros reais, essa expressão aqui para incerteza no lambda tem mais um termo, mas nós não vamos trabalhar com esse termo aqui. Nós vamos, por simplicidade, considerar só a incerteza devido à distância e ao tamanho finito da fenda de saída. Vamos voltar ao questionário aqui. Então, esse é o problema relacionado à questão 2. Na questão 3, vocês vão usar esta expressão aqui. Vocês vão usar esta expressão aqui, e esse foi um experimento que foi realizado e com a lâmpada de emissão de hidrogênio, né? Aqui fala uma grade de fração de 500 linhas por milímetro, e o espectro de emissão foi esse. E os ângulos correspondentes a essas 4 linhas, né, do espectro foram 24 graus, 11 minutos, mais ou menos 1 minuto. Aqui 25 graus, 43 minutos, mais ou menos 1 minuto. E assim por diante. Qual a ideia desse problema? A ideia desse problema é você pegar esses ângulos e dizer para mim quais são os comprimentos de onda e as incertezas dessas 4 linhas de emissão do espectro de hidrogênio. Tá? Mas, cuidado, tá? Quando você for utilizar esta expressão aqui, que relaciona o ângulo com o comprimento de onda, você tem que saber qual é o quê? Qual é a ordem difratada. Tá? Uma pista, você vai comparar o comprimento de onda que você encontrou e ver se esse comprimento de onda bate com essa cor aqui. Né? Bate com as cores aqui. Aqui você tem um ciano, aqui você tem um violeta e aqui você tem um vermelho. O comprimento de onda que você encontrar para cada uma dessas linhas vai ter que estar, vai ter que corresponder às cores, né, desse espectro. Bem, baseado nos dados dessa questão 3 aqui, eu quero que vocês usem o modelo de Bohr. Obviamente, isso aqui são esse espectro está relacionado com a série de Balmer do átomo de hidrogênio. E quero que, a partir desses resultados aqui de comprimento de onda, você determine a constante de Rydberg e, pegando os valores na literatura da velocidade da luz no vácuo, da permissividade elétrica do vácuo, da carga e massa do elétron, eu quero que vocês estimem a constante de Planck. Vocês já fizeram isso para outros experimentos, né? Estimar a constante de Planck, né? E esse aqui é uma outra forma de você estimar a constante de Planck usando espectrometria, né? E nesse caso aqui, usando o espectro do hidrogênio. A questão 5 e a questão 6 são muito parecidas. Né? Na questão 5 eu falo da emissão do isótopo deutério de hidrogênio. O hidrogênio normal, só com um próton no núcleo, tem esse comprimento de onda de emissão. Já o deutério é um pouquinho alterado aqui. Você vê que tem uma diferença de 0,18 nanômetros. E eu dei aqui um espectrômetro utilizado para tentar ver esse dubleto. E eu quero que vocês digam para mim, né, se esse espectrômetro com uma grade de 1000 linhas por milímetro e uma fenda de 200 microns distante 20 centímetros da grade de difração, eu quero que vocês discutam se esse espectrômetro ele permite você distinguir o hidrogênio do deutério ou não. Tá? A questão 6 é muito parecida, só que a questão 6 fala da estrutura fina do átomo de hidrogênio. Né? A estrutura fina, de fato, a linha 656.47 não é uma linha única, mas elas são 2 linhas separadas por uma diferença de comprimento de onda de apenas 0,016 nanômetros. E considerando esse espectrômetro aqui da questão 5, com essa grade e essa fenda de saída, eu quero saber em que posição você teria que pôr a fenda de saída, ou seja, a que distância a fenda de saída teria que estar da grade de difração, para que você consiga, com esse espectrômetro, enxergar, né, a estrutura fina do átomo de hidrogênio. E, por fim, nós temos a questão 7. A questão 7
Fala dos tubos espectrais que a gente tem na UFABC, né? De fato, a gente tem uma fonte, né, que gera da ordem de 5.000 volts, e esses tubos espectrais têm aproximadamente 26 centímetros de comprimento. E aí, se você fizer aquela aproximação de capacitor de placas paralelas ideal, você consegue estimar o campo elétrico médio que você tem aqui dentro da lâmpada. O que eu quero que você faça com esse campo elétrico médio dentro da lâmpada? Eu quero que você compare esse valor com o campo elétrico que o elétron no átomo de hidrogênio sente, o elétron no nível fundamental do hidrogênio. Tá? O campo elétrico que ele sente em função do núcleo atômico, ou seja, do próton que está ali dentro. Tá certo? Bom, o questionário dessa semana é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu não sanei nesse vídeo, fiquem à vontade para mandar dúvidas por e-mail. Tá? E bom trabalho aí com o questionário e até mais, gente.